Olá pessoal, Deus abençoe a vida de todos, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, Deus abençoe todos os setores da sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Hermes Fiório e eu quero compartilhar com você hoje uma breve meditação da palavra de Deus que está em Tiago, no capítulo 3. Tiago 3, ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos mostra que nós devemos guardar a nossa língua, tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque você sabe que palavras são sementes. Palavras, elas são sementes de bênção ou de maldição. As palavras, elas são sementes de vida ou morte. E todos nós colhemos frutos daquilo que nós falamos. Colhemos fruto da nossa boca. Colhemos o fruto de tudo aquilo que nós falamos, seja de bom ou de ruim. Então, Tiago, capítulo 3, está escrito assim: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Olha aí. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua. É um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. Olha aí, meu amigo e minha amiga. Mundo de iniquidade situada entre os membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, répteis, de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal, ou seja, cheia de veneno mortal. Olha que sério isso, meu irmão. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Aí ele nos orienta. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode ajorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Não pode, meu irmão, não é? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Tampouco pode de uma fonte de água salgada dar água doce. Olha aí, aqui nós vemos que a língua, as palavras, elas são transmitidas pela fala, pela língua.
E a Bíblia, a palavra de Deus, por isso que eu falo para você, entenda bem, a palavra de Deus que nos guia, que nos fortalece, que nos mostra o quanto estamos errando e quanto precisamos acertar. Meu irmão, a maior revelação é a palavra de Deus. É os pensamentos de Deus. E aqui, nós vemos claramente que a língua precisa ser dominada. A nossa língua precisa ser tratada por Deus. Porque ela é cheia do quê? De peçonha mortal. Veneno que pode matar alguém. E talvez já tenhamos envenenado alguém com as nossas palavras. Como evangelista? Ofendendo, julgando, criticando, falando mal. É ou não é? Gerando mentira para prejudicar alguém. Falando aquilo que não deveria. Falando palavras que não condizem com a palavra de Deus. Então, Deus, Ele deseja nos abençoar. Deus, Ele deseja nos entregar coisas grandes. Deus deseja que nós sejamos sal e luz no mundo que está em trevas. E como podemos ser bênção na vida de alguém? Como podemos ser luz neste mundo? Fazendo bom uso das nossas palavras. Palavras malditas, palavras mal empregadas, palavras mal colocadas, elas podem ferir, elas podem magoar, elas podem gerar uma demissão injusta, elas podem derrubar alguém. Elas podem afastar pessoas da presença de Deus. Mas palavras bem empregadas, palavras usadas com sabedoria, palavras dominadas pelo Espírito Santo de Deus, é para isso que existe o Espírito Santo de Deus. Palavras bem colocadas, usadas segundo a palavra de Deus. Elas podem levantar alguém que está caído. Elas podem trazer alguém para perto da presença de Deus. Elas podem curar. Elas podem ser um canal de bênção. Elas podem gerar vida num cenário de morte. Elas podem trazer salvação para alguém. Meu irmão, minha irmã que está acompanhando esta mensagem agora, não tem como, né, como está escrito aqui, jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga. Não tem como. Lábios que adoram a Deus, que glorificam a Deus, não podem ser usados para coisas erradas, para palavras erradas. Palavras que glorificam a Deus. Lábios que glorificam ao Senhor. Não pode ser usado para gerar discórdia, para gerar maledicência, para gerar julgamentos, ofensas. É inadmissível isso. Por isso que nós precisamos a cada dia orar dizendo: Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, porque com suas palavras, meu irmão, minha irmã, com as minhas palavras, eu posso levar alguém para perto de Cristo, mas também posso afastá-lo. Com as minhas palavras eu posso abençoar a minha casa, os meus filhos, mas também posso amaldiçoá-los. Não é verdade? Comece a abençoar o seu marido. Comece a abençoar a sua esposa. Comece a usar as suas palavras, os seus lábios para abençoar a sua casa, a sua família. Sabe por quê?
Olha o que diz a palavra em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Você quer ter uma vida abençoada? Leia Provérbios. Provérbios 18, 21. Está escrito assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Gere vida através das suas palavras. Gere vida na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua empresa, no seu comércio, na sua indústria, no seu relacionamento, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, em todos os setores da sua vida. Gere vida através das suas palavras. Deus disse para alguém: acaso podem esses ossos reviver? E aí a pessoa diz: Senhor, só tu sabes. E aí Deus diz: profetize vida. Profetize vida. Profetize vida, filho do homem. E ele começa a profetizar vida. E ali, naquele vale de ossos secos, um exército se levanta, meu irmão. A vida veio àquele lugar, aquilo que estava morto, no vale de ossos secos, pelo poder da palavra. Para você ver quão importante é o poder de uma palavra. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos nos policiar com a nossa língua, com a nossa boca, com nossas palavras. Ao invés de murmurar, de reclamar, agradeça mais. Ao invés de julgar, criticar, ofender, abençoe mais. Glorifique, exalte mais. Que o Senhor continue falando muito mais em seu coração. Lembre-se, você é aquilo que você fala. Fale bênção, fale vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Que você possa curtir esta mensagem, compartilhar esta mensagem. Um grande abraço para você que nos segue nas redes sociais, na nossa página no Facebook, Proclamando o Evangelho de Cristo, e no nosso canal no YouTube, Evangelista Hermes Fiório. Deixe lá o seu joinha, se inscreva no canal, que Deus continue falando muito mais em seu coração. Até a nossa próxima mensagem, em nome de Jesus. Fique na graça, Deus te abençoe.